Vamos a mais uma questão. Mudando totalmente, voltando à câmera aqui, por favor, a mesa, o professor Jonaldo estava me dizendo que amanhã ninguém é de ferro, vamos dar uma pequena relaxada lá na nossa confraternização lá no Marista. Mas é bom lembrar vocês que os brasileiros também gostavam de relaxar através da arte. Até os anos 20, seguia-se os padrões clássicos da arte europeia. O Brasil buscava copiar os padrões da arte, sobretudo francesa. E aí, um grupo de jovens resolve abalar, resolve radicalmente mudar, radicalizar os padrões da arte brasileira. E é sobre eles que nós vamos ver uma questão aqui. Vamos à questão. Gente, eis aqui a famosa pintura Antropofagia, da pintora Tarsila do Amaral. É um exemplo de pintura que tanto chocou os críticos conservadores brasileiros. Beleza. Voltando aqui novamente à mesa, né? Aí, o professor JC estava aqui mandando uma mensagem para a gente. Um abraço, professor JC. Saudações alecrinenses. Seremos campeões. O professor JC estava nos dizendo aqui, eu tenho uma coleção de copos com essas pinturas. Muito bem, professor JC. Há tempos atrás, uma das marcas de requeijão colocou nos copos muitos desses quadros dos pintores desse movimento artístico, né? E vamos, antes de falar mais sobre esse movimento artístico e sobre os seus componentes, vamos à questão. Vamos à questão. Em 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna de São Paulo. A importância deste movimento foi A. De ter resgatado a tradição do barroco mineiro nos novos modelos arquitetônicos nacionais. B. A valorização dos modelos clássicos europeus na cultura nacional. C. Ter significado um momento de ruptura dos antigos padrões estéticos e de início do modernismo. D. A defesa da arte acadêmica e tradicional, representada pelo parnasianismo e pelo simbolismo. Gente, essa questão é muito fácil, né? Muito fácil. Eu acabei de dizer que eles queriam quebrar, romper com os padrões tradicionais. E só por isso já dá para a gente perceber, voltando aqui à questão e vendo um dos quadros que simboliza essa ruptura, que eles não queriam resgatar o barroco mineiro, eles não queriam valorizar os modelos clássicos europeus, nem defendiam a arte acadêmica tradicional. A resposta correta a essa questão, a grande importância do movimento artístico de 1922, representado pela Semana de Arte Moderna de São Paulo, é ter significado um momento de ruptura dos antigos padrões estéticos, dando início ao modernismo no Brasil, né? Alternativa correta, letra C de campeão, né? Nosso alecrim aí, gente. Vamos voltar aqui. Então, gente, letra C. Aí eu quero lembrar vocês da Semana de Arte Moderna de 1922, que chocaria os padrões de arte tradicional do Brasil, até então copiados da Europa. Jovens pintores, escritores, músicos, poetas quiseram quebrar os padrões de arte copiados da Europa e lançar uma arte moderna, uma arte com cheiro de Brasil, com característica de Brasil. Dentre eles, nós temos Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Menotti Del Picchia, o próprio Monteiro Lobato, Villa Lobos, né?
e muitos outros que eu peço desculpas se não mencionei. Mas a jovem intelectualidade artística rompia com os padrões. Perceba que o ano de 1922 será um ano muito importante na história cultural e política do Brasil. Só para recordar o que nós já falamos, em 1922 temos o primeiro levante tenentista, os 18 do Forte Copacabana. Em 1922 nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Em 1922 nós temos a Semana de Arte Moderna de São Paulo, rompendo com os padrões clássicos de arte e criando a perspectiva de uma arte nacional, brasileira. Como diz o grande cantor Belchior, a brasilidade das coisas, a brasilidade da nossa cultura e da nossa arte é finalmente exaltada. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, o Cândido Portinari, depois o Monteiro Lobato se engajará no movimento, o Menotti Del Picchia e outros. Então, voltando à questão, temos a letra C, ter significado a ruptura dos antigos padrões estéticos e início do modernismo. Vamos a mais uma questão. Carlos Prestes, à frente da insurreição armada no Rio. Sob o seu comando, levantou-se na madrugada a guarnição desta capital. A notícia é publicada no jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, refere-se à alternativa A, Constituição da Coluna Prestes, em 1926, deposição de Washington Luiz em 1930, ao Levante Comunista de 1935 ou ao Movimento Tenentista de 1922, seria a letra D, ou o Movimento Revolucionário de Outubro. Gente, nenhuma dessas 5 questões que nós temos aí estará nenhuma das 4 questões estará dentro da correção. Apenas a quinta das questões, inseridas no meio dela, é que traria a resposta. E para que a gente possa responder a essa manchete de jornal que nos fala de Carlos Prestes à frente da insurreição armada no Rio, sob o seu comando levantou-se nessa madrugada a guarnição dessa capital, vamos voltar aqui. Nós temos que se lembrar de uma pequena cidade no ano de 1935, a cidade do Natal. Novembro de 1935, Natal. Os soldados do 21 Batalhão de Caçadores do Exército, lá na Cidade Alta, se rebelam, hastiam uma bandeira vermelha, dão vivas a Luiz Carlos Prestes e iniciam uma rebelião na cidade de Natal, que ficaria conhecida como Intentona Comunista. A Intentona Comunista de 1935 está fazendo agora, nesse mês que estamos entrando, 75 anos. A Intentona Comunista vai se deflagrar na pequenina Natal e o movimento se espalha por outros regimentos militares e o Luiz Carlos Prestes tenta, em socorro aos companheiros de Natal, levantar a rebelião, a chama da rebelião na capital federal, o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Recife também se levanta contra Getúlio, contra a perspectiva do fascismo que se aproximava e sonhando em reformas socialistas em nosso país. Então, voltando novamente à questão, nós teremos como alternativa a letra C, ao Levante Comunista de 1935. Aliás, voltando novamente aqui à mesa, estávamos aqui conversando eu e o professor Ronaldo
sobre essa intentona comunista. Durante 3 dias, Natal se torna a primeira cidade da América do Sul, e para alguns de toda a América, a ter um governo comunista. Foi feito, inclusive, um Comitê Revolucionário Popular, algumas medidas foram tomadas, como, por exemplo, o bonde passou a circular gratuitamente, embora existiram combates na cidade, né? O famoso combate contra o regimento de polícia, onde hoje está localizado o Colégio Winston Churchill. Mas aí já é outra história, né, gente? Então, temos a letra C, né? A intentona comunista de 1935. Vamos à próxima questão. Entramos aí na era Vargas. Gente, entramos na era Vargas. Vamos voltar aqui na mesa um instantinho, que o professor Jonaldo está me dizendo aqui uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar a vocês, vestibulando. Lembrem-se que amanhã teremos aula de português e de matemática. Você não pode perder. A partir das 8h30, eu, você, o professor Luiz Carlos, o professor Jonaldo, estaremos todos assistindo às aulas de português e matemática que serão dadas aqui na TV União. Mas vamos voltar aqui ao nosso quadro. O assunto hoje é história. Gente, a era Vargas vai ser dividida em 3 fases, 1930 a 1945, a chamada Era Vargas. De 1930 a 34, só para lembrar vocês, o governo provisório. De 34 a 37, o governo constitucional. De 1937 a 45, a ditadura do Estado Novo. Vamos, por gentileza, voltar aqui à mesa para falarmos rapidamente sobre esses 3 períodos